Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Glorificado seja Deus por mais uma noite onde estamos na casa do Senhor. Muito bom tê-los aqui. Quero te pedir para que você que pode se coloque em pé mais uma vez. É maravilhoso poder desfrutar da presença de Deus. Glorificado seja o Senhor. Feche seus olhos. Pai, te louvamos nessa noite. Obrigado porque Tu és bom. Obrigado porque estamos diante de um Deus todo-poderoso. Um Deus que é capaz de fazer o mar se abrir, que é capaz de fazer a sombra do sol retroceder. Esse é o Deus a qual servimos, esse é o nosso Deus. Portanto, que nessa noite, o Espírito Santo que está aqui hoje, liberando virtude do céu, liberando o poder do alto, possa inundar todas as vidas aqui. E todo mal, toda opressão não tenha liberdade sobre esse local. Em nome de Jesus, todo espírito desavisado de confusão, de opressão, que porventura chegou aqui sem ser convidado, bata agora em retirada, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, para que possamos desfrutar da presença do Rei da Glória. O Rei da Glória está aqui. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai, ó portais, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. O Rei da Glória está aqui através do Espírito Santo do Pai, aquele que livra de opressão, aquele que abre a palavra, aquele que nos revela o profundo e o escondido, aquele que com ele mora o saber e a sabedoria, aquele que é o Pai de todos, aquele que é, que era e que sempre será. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, amém. Você que pode, aplauda ao Senhor, em nome de Jesus, mais forte, porque é para Ele, por Ele, para Ele, e aqui tem liberdade. Amados, pode se assentar? Levantai, ó portais, as vossas cabeças. Jesus é lindo. Amados, hoje nós queremos compartilhar algo que o Senhor colocou em nosso coração há alguns, eu posso dizer, meses, e que ainda não tinha sido o tempo oportuno de compartilhar segundo a vontade soberana do Deus através do Espírito Santo. Mas nessa noite nós queremos, em uma ministração que, se você prestar atenção dentro desse compartilhar, ele terá duas partes, onde elas se complementarão para aqueles que gostam de ouvir a palavra, para aqueles que gostam de prestar atenção, assim como eu. Essa é uma igreja que, não obstante o nome dela é Palavra da Vida, então nós amamos a palavra porque a palavra é o próprio Jesus. Então, se você é como eu, que quando o texto da Sagrada Escritura é aberto, você já começa a imaginar onde esse rio vai desaguar, por onde esse rio vai passar, por onde isso tudo vai inundar, e eu quero saber onde vai chegar. Eu sou assim porque nós amamos a palavra, e eu creio que você também. Então, se você prestar atenção, o compartilhar de hoje que Deus preparou para nós, eu confesso que eu já fui abençoado por essa palavra. Ele vai ter duas etapas bem distintas. Vai começar de uma forma, vai terminar de outra, totalmente diferente. Mas eu creio que, como nós oramos aqui, onde o Espírito Santo está, aí tem liberdade. Glória a Deus. Quando você crescer, vai ser casado com a Edna, tá bom?
Então, que Deus possa nos iluminar nessa noite, para que nós possamos, à luz da ajuda do Espírito Santo, sairmos daqui mais abençoados do que já chegamos. Amém? E qual é o tema? O tema é 2023, o ano da graça e do favor de Deus. Quando nós iniciamos o ano de 2023, eu digo nós porque no terceiro dia de 2023, eu já estava aqui com a minha família. E essa palavra, ou melhor, essa promessa diz respeito também à minha família, assim como diz respeito à sua família. Porque nós estamos em um local, a Bíblia diz, na carta aos Hebreus, que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. A congregação do justo, a igreja, a eclésia, o lugar onde nós compartilhamos as nossas vidas, onde nós compartilhamos as nossas tarefas, é o local da comunhão. E convém que nós não saiamos do local da comunhão, como é costume de alguns. Então, que Deus nos plantou nessa casa de oração, e eu quero dizer que se você acredita que Deus é soberano, Ele não te colocou na casa de oração errada. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ele, assim como um pastor conhece o tipo de pasto que a ovelha precisa, Deus, na sua infinita sabedoria, na sua multiforme graça de ser, semeou você como uma semente nessa igreja. A igreja de Jesus Cristo que se reúne nessa casa de oração. Na rua Isabel Ossolski, quase que não sai esse Ossolski. Primeiro dia que eu recebi esse endereço do pastor Josmar, eu falei, vou ter que treinar para falar isso. Ainda bem que nós somos batizados no Espírito Santo. Se não sair o Ossolski, sai uma rajada de línguas estranhas, né? Então, nesse endereço, no Jardim Periquitos, é o local que Deus plantou você. Faz-se necessário que nós saibamos para onde vamos caminhar. Tem um grande escritor norte-americano que ele escreveu um livro, Atitude Vencedora, do qual ele diz que ninguém segue um líder que não sabe para onde está indo. Ninguém segue um líder que não sabe para onde vai. Ei, para onde você está indo? Ah, eu estou perdido. Vamos junto? Eu não. Ninguém segue alguém que não sabe para onde está indo. Nós sabemos para onde vamos. Nós temos endereço. Nosso endereço é a Nova Jerusalém, é a Nova Canaã, é a terra que manda leite e mel, lá no céu, a Jerusalém celestial. E aqui na terra convém que nós saibamos o que vamos fazer, saibamos o que faremos nessa caminhada. Então, nessa caminhada, no ano de 2023, o Senhor decidiu em teu coração, no seu coração, no coração dele, que você e eu seremos agraciados a partir da graça dele e do favor dele em nossas vidas. Isso não pode ser, em primeiro lugar, não pode ser uma frase de efeito para que fique no cabeçalho dos documentos da igreja. Fica muito legal aquele símbolo ali embaixo, o ano da graça e do favor de Deus. Não foi para isso que o anjo da igreja orou e pediu direção de Deus para saber qual seria a palavra para o ano de 2023. Depois de muita oração, o pastor Josmar entende que Deus queria nos agraciar. Então, em primeiro lugar, nós dissemos que não é simplesmente uma frase. Em segundo lugar, nós precisamos entender que isso é uma promessa. Se você pode, me ajuda, eu sei que tem gente que não gosta, mas daí ajuda você a não dormir. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diz, a promessa é para você. Agora você treinou bem, agora você vai fazer com vontade. A promessa é para você. Olha que interessante. Para que isso aconteça, é necessário que essa promessa se torne vida em nossas vidas. E nós precisaremos de uma fundamentação bíblica. É lógico que existe fundamentação bíblica para aquilo que sai desse altar aqui. Então, nós
precisamos entender que precisaremos definir graça e favor de Deus. E como eu sempre gosto de fazer, primeiramente nós vamos tentar entender o que não é graça, à luz das Escrituras. Porque se nós tivermos o entendimento equivocado, nós teremos uma crença equivocada. Muitas das pessoas dentro das igrejas, elas estão aquém daquilo que Deus tem para elas, simplesmente porque o entendimento está equivocado. Às vezes com sofismas, que são mentiras disfarçadas de verdade. E às vezes por falta de revelação mesmo. Então, o pastor Luciano Subirá, no seu livro Graça, do livro dele sobre graça, ele diz que o entendimento equivocado nos conduz a uma crença equivocada. Tem uma frase da Valnice Milhomens que eu anotei faz muitos anos, e eu gosto dela particularmente. E ela repete de vez em quando isso. É de graça, mas custou caro. O entendimento equivocado nos traz uma crença equivocada. É de graça. Sim, estamos no tempo da graça, mas essa graça custou caro. E quando nós buscamos, à luz da palavra, entender o que Deus quer para nós, porque essa palavra diz respeito a mim, então, por justificativas infundadas, muitas pessoas elas acreditam que simplesmente pelo fato de vivermos no tempo da graça, isso vai nos eximir de uma vida piedosa. Ora, Emerson, o que é uma vida piedosa? Uma vida piedosa é nada mais, nada menos do que quando nós vivemos uma vida onde nós cumprimos as disciplinas espirituais. Uma vida piedosa é a vida onde nós cumprimos o jejum, a oração, onde nós cumprimos a leitura da palavra, onde nós cumprimos a meditação na palavra. Muitas pessoas acham que porque estamos no tempo da graça, e aqui eu vou sempre repetir isso, a moda no século 21 agora é a hipergraça, acha que isso exime o cristão de uma vida fervorosa e dedicada a Deus. Tem uma música que não é louvor, mas ela define esse tipo de pessoa. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Pastor, que heresia. Mas tem gente que está no deixa a vida me levar. Vida leva eu. Vou levando a vida e a vida me levando. Quando nós estamos dessa forma, nós estamos vivendo aquém da graça. Porque graça não é isso. A graça, ela é algo muito maior do que simplesmente vivermos uma vida desregrada. Quando nós temos acesso a um tipo de graça que não tem regra, nós vamos experimentar somente a graça permissiva. O que é graça permissiva, Emerson? A graça permissiva é aquilo que só por eu estar no tempo da graça eu posso fazer. Eu posso fazer tudo, desde que eu seja feliz. Se te faz feliz, tudo bem. Essa é a graça permissiva. Mas a vontade de Deus é que nós recebamos da graça habilitadora. A graça habilitadora é a graça que o véu foi rompido e nos habilita a entrar no Santo dos Santos. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Eu e você precisamos ter o entendimento cada dia maior no ano de 2023, para nós desfrutarmos disso, porque enquanto não é revelado a mim e a você, nós não conseguimos desfrutar. Você sabia? Se não for revelado em nosso coração, se nós não pegarmos aquilo como verdade nas nossas vidas, nós não conseguimos desfrutar. A graça de Deus e o favor de Deus. Nós fomos no dicionário bíblico e pegamos ali algumas definições. E é interessante nós observarmos
que no hebraico, uma vez o Adriano disse isso, e eu já estava estudando essa palavra, e é uma verdade. Tem algumas palavras no hebraico original que, às vezes, elas são verbos, e às vezes elas são substantivos. Às vezes elas imperam algo, às vezes elas mostram uma ação, mas outras vezes elas não mostram ação, às vezes elas mostram um estado. A graça, ela muitas vezes quase confundida com o favor de Deus. Porque eu fiquei imaginando, por que a frase é graça e favor de Deus? Por que não seria simplesmente o ano da graça de Deus? Você já parou para prestar atenção nisso? Talvez nunca, como eu nunca, mas um dia eu parei e fiquei, por que veio essa revelação, graça e favor de Deus? A definição de favor, ela aponta para uma bênção especial. Aí já começa a distinção. Então, o favor aponta para uma bênção especial. Não é qualquer bênção. Então, vamos lá, vamos repetir aqui. Calma que daqui a pouco nós vamos abrir a Bíblia e você vai enjoar de Bíblia, tá? Espera um pouquinho. Se o favor, na sua palavra, no seu sentido literal, que é a palavra hebraica razão, ela aponta para uma bênção especial, nós já conhecemos, a grande maioria de nós já conhecemos a definição de graça. A definição de graça mais famosa aqui, qualquer escola bíblica dominical já falou, graça, favor que não se merece. Favor imerecido. Mas olha a palavra favor, para onde ela aponta? Ela aponta para uma bênção especial. Então vamos começar a situar essa ministração aqui. Esse compartilhar. Se 2023 será o ano da graça e do favor de Deus, Deus está te lembrando nessa noite que existe uma bênção especial para você. Eu vou repetir, que teve gente que não entendeu. Tem uma bênção, mas tem uma bênção especial. De repente é aquela que para você parece infundada. De repente é aquela que para você parece impossível. Mas tem, no meio de tantas bênçãos que você recebe todos os dias, quantos aqui hoje fizeram suas refeições? Tirando aqueles que estavam em jejum. Você recebeu uma bênção hoje. No dia de hoje, houve troca celular dentro de você. No dia de hoje, os radicais livres estavam trabalhando dentro do seu corpo, louco para colocar um câncer em alguma célula, e ele não colocou. O dia de hoje foi um dia onde você respirou várias vezes e nem se lembrou que Deus existia. São bênçãos. Mas quando aponta que 2023 será o ano do favor de Deus, além de todas essas bênçãos, eu vim te lembrar hoje que tem uma bênção especial para você, que está escondida em Jesus Cristo de Nazaré. Então nós precisamos ter isso revelado em nosso coração. Porque quando revela, eu consigo orar. Quando revela, eu consigo meditar. Quando revela, eu consigo colocar o meu joelho no chão e clamar e reclamar. Não é reclamar no sentido de se queixar, é reclamar de clamar novamente. Então nós já começamos a entrar dentro da origem das palavras e descobrir o que Deus tem para você. Sabe? Nós precisamos, falando de graça, quarta-feira o Adriano nos abençoou com uma ministração que eu saí daqui impactado, como sempre. Mas uma frase que ele falou, ele disse que o crescimento biológico nos torna independente dos pais. O crescimento espiritual é ao contrário, nos deixa totalmente dependentes de Deus.
Essa frase, ela mexeu muito comigo, porque à medida que nós vamos criando, quem aqui é pai? À medida que nós vamos criando os nossos filhos, nós vamos criando eles para o mundo. Criamos nossas filhas para entregá-la no altar, para aquele que vai levá-la, infelizmente. Estou brincando? Nós criamos nossas filhas para entregá-las no altar, criamos nossos filhos para serem sacerdotes, criamos os filhos para que eles se tornem independentes de nós. Já pensou? Se eu estivesse sustentando todos os meus filhos, primeiros que não são poucos, Deus mandou multiplicar, nós multiplicamos. Então, nós criamos eles para não dependerem mais de nós financeiramente, não depender da minha geladeira. Olha que interessante, mas o crescimento espiritual é quando eu cresço, mas eu cresço, eu entendo de graça, eu entendo do favor, eu entendo de tudo que eu tenho direito, mas mesmo crescendo, eu me torno dependente do Pai. Quando Salomão pede toda a sabedoria, Deus, além de lhe entregar a sabedoria, lhe entrega riquezas. Mas ao lhe entregar sabedoria, ele diz que como não pediste riqueza e pediste sabedoria para conduzir esse teu povo, eu vou lhe dar juntamente com essa sabedoria, vou lhe entregar bênçãos. Mas, não se afaste de mim, que o seu coração não fique longe de mim, porque assim como eu fui com Davi, seu pai, eu serei com você. Sabe o que isso quer dizer? Que Salomão podia ter sido sábio, que Salomão poderia ter sido rico, mas ele não poderia se esquecer da dependência dele de Deus. Porque nem toda a sabedoria do mundo foi capaz de deixar Salomão no homem mais depressivo da terra, quando ele escreve Eclesiastes. Então, sabedoria tem a ver com o que eu vou depender de Deus em tudo. Continuando, eu disse que é um substantivo que aponta para uma bênção especial, mas também é um verbo. Ser misericordioso, favorecer, ter misericórdia. Olha que interessante, quando eu fui estudar, quando nós fomos pesquisar, esse verbo, ele aparece no Antigo Testamento, ele aparece quando há relação homem com homem. E nos livros poéticos, porém no restante da Bíblia, essa palavra ela aparece na relação Deus-homem. Eu vou te explicar melhor. Está parecendo aula de EBD, né? Mas no final você vai entender. Quando esse verbo que nós falamos aqui, Hanã, aparece, no livro poético é relação homem-homem, no restante da Bíblia é relação Deus e homem. Então, a palavra favor, ela vai apontar para a misericórdia de Deus em relação a mim e a você. Eu vou ser mais específico. Um versículo que é citado todos os cultos aqui, quase todos, 99%, está em Números 24. Abra sua Bíblia. Números 6, 24. Eu vou pedir para projetar aqui. Eu disse que o compartilhar ele seria distinto em duas partes. Você está entendendo que nós estamos em uma parte teórica. Daqui a pouco nós iremos para a parte prática. E no final do culto, nós exercitaremos. O Senhor, o Eterno, te abençoe e te guarde. 25. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê graça. Que o Eterno revele a ti a tua face de amor e te conceda a paz.
Volta ao versículo 25. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, na tradução de João Ferreira de Almeida. Como eu disse, o ano de 2023, de acordo com o estudo do significado da palavra, será um ano onde a misericórdia do Senhor vai te alcançar. 2023 é o ano que a misericórdia do Senhor vai te alcançar. Se graça é receber aquilo que você não merece, misericórdia é não receber aquilo que você merecia. Se Deus é misericordioso para comigo, eu não recebo o que eu mereço, ainda que eu venha a cair, ainda que eu venha a duvidar, ainda que eu venha a pecar. Por que que Ele é misericordioso? Porque nós estamos no tempo da graça. Agora, eu confesso que quando nós fomos para a definição de graça, eu vi algo muito interessante aqui que me chamou a atenção. A palavra graça, como eu disse, nós já vivemos repetindo ela aqui. É favor que não se merece. A palavra graça, ela aponta para algo que nós não merecemos receber. De acordo com o hebraico. Agora, no grego, que foi o Novo Testamento escrito, ela é uma palavrinha que alguns aqui já ouviram. Graça, no grego, é a palavra charis. E a palavra charis, ela diz assim: bondade misericordiosa, pela qual Deus, exercendo sua santa influência sobre as almas, volta-as para Cristo, guardando, fortalecendo, fazendo com que cresçam na fé, receber de Deus aquilo que não merecemos. Trocando em miúdos, a graça de Deus nos esconde em Jesus. A graça de Deus me esconde em Jesus. Porque a graça de Deus, ela se manifesta na minha e na sua vida através da bondade pela qual Deus, exercendo a influência que Ele tem em mim e em você e em Jesus, Ele pega nossas vidas e aponta elas para Cristo. Queridos, graça e favor de Deus. Vamos para a aplicação de toda essa teoria. Às vezes nós precisamos entender, quando começamos a ler a Bíblia, que a impressão que dá é que no Antigo Testamento Deus era um Senhor carrasco, que qualquer coisa que o homem fazia, Ele mandava punir, e que depois que Jesus Cristo veio na terra, a impressão que nós temos é que Deus se converteu. Porque parou de sacrifício, parou de descer fogo do céu, e nós não podemos ter esse entendimento. Quando nós falamos de graça de Deus, nós precisamos entender que a graça de Deus, ela esteve presente desde a fundação do mundo. Desde quando Adão peca. E eu escolhi 3 textos para que nós possamos ver rapidamente o que é a graça de Deus na vida de muitos homens do Antigo Testamento. Abra sua Bíblia em Gênesis 22:11. Pela graça, Abraão experimentou graça de Deus quando Deus pede para que ele sacrificasse Isaque. Então Deus pediu para Abraão sacrificar Isaque, o teu único filho, a quem tu amas. Sobe no monte Moriá e sacrifica o teu filho. E todos aqui já conhecem essa passagem.
Abraão chega, leva o seu filho, prepara o jumento, sai de madrugada. Quando chega no pé do Monte Moriá, ele fala para o menino descer, pega o cutelo, pega a madeira, sobe com o menino, deixa todo mundo lá embaixo no monte, fala, nós subiremos, adoraremos e voltaremos. E chega, enquanto estão subindo o monte, Isaac vai e fala, pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o cutelo, mas não estou vendo o sacrifício, não estou vendo o cordeiro. E Deus responde, e Abraão responde para Isaac, Isaac já com 12 anos, Deus proverá. Então, nós já conhecemos a história, Abraão vai, faz o altar, em cima do Monte Moriá, deita o menino, prepara a madeira, prepara o fogo. Quando ele levanta o cutelo e levanta a mão, o anjo brada 2 vezes, versículo 11, 22, 11. Entretanto, o Senhor chamou do céu, Abraão, Abraão, ao que prontamente lhe respondeu Abraão, eis-me aqui. 12, não estendas tuas mãos contra o rapaz, ordenou o anjo, não lhe faças nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu amado filho, teu único filho. Em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em sacrifício, no lugar do seu filho Isaque. Então Abraão deu àquele lugar o nome de Jeová Jirê, Deus proverá. Por isso, até isso, nos nossos dias se diz, no monte do Senhor se proverá. Que monte é esse? O Monte Moriá. Abraão estava ali, em pleno Antigo Testamento, experimentando da graça e do favor de Deus. Abraão, que de tempo em tempo Deus falava com Abraão. Outra passagem que nós vemos a graça de Deus se manifestando no Antigo Testamento, portanto eu quero te dizer que no Novo Testamento Deus não se converteu. Deus ele já existe sempre e sempre disponibilizou graça para todos nós. Davi experimentou da graça de Deus lá em 1 Crônicas, capítulo 21, abra lá sua Bíblia. 1 Crônicas, capítulo 21. Vamos falando resumidamente, enquanto você acha aí. Capítulo 21. Davi, incitado por Satanás, enumera o povo de Israel que estava na guerra. E todo mundo perguntou, Davi, você está louco? O que você usou, Davi? Você usou alguma droga? Você fez alguma coisa? Por que você vai enumerar o povo? Vai trazer maldição para nós. Davi queria saber quantos homens o seu exército tinha. Por quê? Porque o coração de Davi se inflamou. Antes de 1 Crônicas 21, Davi vem se mostrando vencedor de várias guerras, de várias batalhas. E ele não sabia quantos homens ele tinha no seu exército, até que ele mandou enumerar. E aquilo não agradou o coração de Deus, porque ele foi contar por quê? Só para ele se achar o tal. A Bíblia diz que aquilo entristeceu o coração do Senhor e a ira do Senhor veio sobre Davi. Então ele manda Gade, 21:11. O profeta Gade imediatamente foi a Davi e lhe revelou, assim ordena o Senhor, escolhe entre essas 3 punições. Deus decidiu em teu coração que ele iria punir a Davi e ao povo. Que Deus é esse tão irado? Mas olha que interessante, para toda ação há uma reação. Tudo aqui, Gálatas 6:5 vai dizer que para tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Então, meus amados irmãos, Gade imediatamente foi a Davi e revelou, falou, Papai do céu está meio bravo com você. Ele te deu 3 opções. Versículo 12, você pode escolher entre 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos seus adversários, perseguidos pela espada deles, ou 3 dias da espada de Yahvé, o nosso Deus. Isto é, 3 dias de praga, com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decide, portanto, agora,
como devo responder àquele que me enviou. Então Davi, no versículo 13, responde: é terrível minha aflição, contudo, prefiro cair nas mãos do Senhor, porquanto é grande a sua misericórdia a ser vingado pelos homens. Então, no versículo 14, o Senhor enviou, portanto, uma peste sobre Israel, e pereceram 70.000 homens de Israel. No 15, depois Deus enviou o anjo a Jerusalém com o objetivo de exterminar Jerusalém. Mas no momento exato em que o anjo ia destruí-la, o Senhor olhou com compaixão para aquele povo e arrependeu-se de fazer aquela catástrofe total. E disse ao anjo do juízo, o destruidor: para, já é o bastante. Retira, pois, a tua mão. Naquele instante, o anjo de Yahvé estava perto da eira, o terreno onde se malhavam os cereais, que pertencia a Ornã, Araúna, os Jebuseu. Olhe para cá. Davi experimentou da graça de Deus, de um favor imerecido, quando ele decidiu não cair na mão do inimigo. Mesmo tendo pecado contra Deus, tendo consciência disso, Davi era muito esperto. Ele falou: eu prefiro cair na mão do Deus vivo, porque Ele é misericordioso. E a misericórdia do Senhor aparece para Davi no instante em que o anjo, que está com a espada desembainhada para destruir Jerusalém, aparece em cima de Jerusalém, e Davi vê aquilo. Mas a Bíblia diz, nós lemos, que o Senhor se arrependeu de fazer e pediu para o anjo guardar a espada. A história vai transcorrer, depois você lê em casa. Davi oferece um sacrifício na eira de Araúna. Ele compra a eira de Araúna. Ele compra aquele pedaço que debulhava os grãos, para que ali ele pudesse construir um altar e oferecer o sacrifício. Araúna, esse homem, ele quer entregar, ele quer ofertar para Davi o local. Fala: não, se é para oferecer para o Deus e o Senhor é o rei, então o Senhor pode ficar. Ele falou: eu não oferecerei ao Senhor sacrifícios que não me custem nada. Eu vou ofertar, eu vou comprar de você o seu pedaço de chão. E a eira de Araúna, geograficamente, você sabe onde ela fica? Até hoje, ela fica no mesmo local do Monte Moriá, o mesmo local onde a graça de Deus se manifestou para Abraão. Deus não faz nada por acaso, você não está aqui por acaso. Você veio para esse lugar hoje, não é por acaso. A graça de Deus, ela quer se manifestar na minha e na sua vida, por isso nós estamos aqui. Por isso nós precisamos entender que esse ano será um ano onde essa palavra, ela precisa ser vida na minha vida e na sua vida. Sabe, Jacó, ele experimentou da graça de Deus, quando ele viu. Já ministrei essa palavra aqui, já compartilhamos há um tempo atrás. Ele deita no deserto, faz a terra por travesseiro, a pedra por travesseiro. Ele tem um sonho, ele vê as escadas, anjos subindo e descendo. E o Senhor desce, fala para Jacó, que assim como ele tinha sido com Isaac e com Abraão, ele seria com Jacó. Jacó estava fugindo do seu irmão. Jacó tinha enganado o pai, Jacó tinha enganado o irmão, Jacó, ele era enganador. Você imagina você correndo da presença de Deus, fazendo uma pedra de travesseiro, sabendo que o que você mereceria era a morte, era barato. O anjo do Senhor se aparece a Jacó, assim como aparece para nós, e diz: você merecia o pior, mas eu vim aqui para te lembrar que assim como eu fui com Isaac, assim como eu fui com Abraão, assim eu serei com você. 3 situações no Antigo Testamento que nós vemos a graça de Deus. Amados, no Antigo Testamento, esse Espírito Santo que falava com reis, sacerdotes e profetas, não falava com
a maioria das pessoas. Eram 3 classes distintas que recebiam o Espírito Santo. E eu quero te convidar, caminhando para o final dessa parte teórica, a raciocinar comigo alguma coisa sobre o ano de 2023. Sobre a promessa que Deus fez para a nossa casa de oração. Às vezes nós vemos alguns pregadores, e até no meio de nossas conversas, como eu queria chegar no céu e encontrar Davi. Como eu gostaria de chegar no céu e reconhecer e saber, aquele ali é Abraão. Como eu gostaria de chegar no céu e encontrar Noé e perguntar para ele como foi construir uma arca durante 110 anos e ninguém se converter. Porque Noé, enquanto pregava, construía. Enquanto construía, pregava. E só entrou Noé, a sua esposa, os filhos e as noras. 110 anos de pregação. E só salvou a família. Talvez nos dê vontade de perguntar para Noé o que ele sentia. Talvez pode vir para mim e para você que somos apaixonados pelos personagens bíblicos, que são hora ou outra faladas aqui nesse altar. Talvez eu gostaria de fazer alguma pergunta para esses homens. Para Josué. Como foi lutar e ver o Senhor segurar o dia até que a batalha terminasse e não escureceu? Mas eu queria levantar uma conjectura com você aqui hoje. Uma situação hipotética, mas que pode acontecer. Talvez você pensa em fazer várias perguntas para esses homens. E o que nos ocorre nessa noite, o que me ocorre que eu gostaria de falar para você. De repente você quer fazer, você deve ter um personagem preferido na Bíblia, cada um de nós tem. Talvez você gostaria de ver esses heróis da fé e fazer algumas perguntas para ele. Mas eu acho que eles teriam uma pergunta para mim e para você. Talvez eles falariam assim para mim e para você. Olha, você queria me conhecer, porque eu levantei o cutelo e quase sacrifiquei o meu filho. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. E talvez eu e você ficássemos boquiabertos. Como? Abraão quer fazer uma pergunta para mim? Sim. Porque eu tenho certeza que eles terão essa noção. Pastor, o senhor tem essa certeza? Tenho. Sabe por quê? Na época desses homens, o Espírito Santo só vinha sobre reis, profetas e sacerdotes. E o Espírito Santo vinha sobre eles. Repita comigo, vinha. Não é vinho, não. Vinha. De tempo em tempo, o Espírito do Senhor chegou ao profeta e disse, diga a Israel isso. O profeta falava. O Espírito do Senhor vinha a Moisés e falava, sobe para o monte que eu quero conversar com você. Moisés subia. E você pergunta para Davi e para Moisés, como era daquele jeito? Talvez ele quer fazer uma pergunta para você e eu quero te desafiar hoje. De repente ele vai falar para mim assim, Emerson, de tempo em tempo eu recebi o Espírito de Deus. E você querendo me fazer pergunta, eu tenho uma pergunta para te fazer. E de repente eu falaria, pode falar. Se eu recebia o Espírito Santo, de vez em quando o Espírito do Senhor vinha e falava comigo, e eu fiz tudo o que eu fiz, eu queria te perguntar, e você, que o Espírito Santo mora dentro de você?
Porque eu recebia de vez em quando a visitação dele, mas e você que tem ele dentro de você, o que você fez com o Espírito Santo? O que você fez com aquele que te convence? O que você fez com aquele que é tudo dentro de você? Porque a época que nós vivemos, a Bíblia diz ali na Galeria da Fé de Hebreus capítulo 11, depois você lê inteiro, diz que eles foram eleitos para a Galeria da Fé, porém eles não alcançaram a promessa. E eu e você, por causa do testemunho desses homens, nós alcançamos uma promessa. A promessa de receber o Espírito Santo, aquele que vive em mim, vive em você e tem o poder de nos convencer, nos guiar, nos instruir, nos falar tudo aquilo que o Pai quer. Então eu quero te dizer, caminhando para o final, o ano de 2023 será o ano da graça e do favor de Deus, através do Espírito Santo atuando dentro de mim e dentro de você. Porque senão nós seremos somente ouvintes da palavra, e o Senhor não nos chama mais para sermos ouvintes da palavra, porque os dias se abreviam, os dias estão no final, e nos últimos dias nós sabemos o que vai acontecer, e eu já disse que eu repito isso todo culto que eu tiver, porque essa é a minha missão. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. O Espírito Santo hoje nos propõe desfrutar de tudo, absolutamente tudo que Ele prometeu, graça e favor de Deus. Quando eu amplio isso, eu quero te relembrar desde o início, quando nós começamos nessa noite a definir o que é graça, o que é favor. Existem pessoas que você nem te conhece e que vão te agraciar. Existem pessoas que você nem conhece, que estão orando. Existem pessoas que nós nem conhecemos, que Deus já preparou, e num futuro muito próximo elas serão bênção nas nossas vidas. Existem pessoas que Deus usará para nos agraciar. E tudo isso na nossa total dependência do Espírito Santo. Emerson, que uma coisa tem a ver com outra. Tem a ver que sem o Espírito Santo eu não consigo perseverar. Sem o Espírito Santo eu não consigo viver. Sem o Espírito Santo eu não consigo acreditar, porque é Ele que me convence. É Ele que te convence. Nós precisamos entender isso, queridos. Hoje de manhã eu já estava, como eu disse, há alguns dias preparando isso, e hoje de manhã a nossa aula da EMAC aqui da Escola de Líderes foi justamente sobre o Espírito Santo. E nós precisamos entender isso, queridos. Não basta eu ter o Espírito Santo, enquanto o Espírito Santo não te possuir totalmente, nós não entenderemos o que é verdadeiramente a graça de Deus. Porque a graça de Deus, ela existe para aquele que entendeu Jesus Cristo. Ela existe, melhor dizendo, ela existe no mundo, mas ela se manifesta para aquele que entendeu quem é Jesus. Porque 2023 depois de Cristo, se depois de Cristo a teologia diz que nós estamos na graça, então eu preciso ter Cristo revelado dentro de mim. Nós precisamos. Porque quando Cristo é revelado, eu tenho acesso ao Espírito Santo. Quando o Espírito Santo é manifesto, eu saio de atuação. Quando eu saio da atuação, quando eu paro de atuar, eu paro de cansar, eu paro de lutar contra o pecado, eu paro com as minhas batalhas, porque a Bíblia diz que é Ele que vai na frente, é Ele que endireita os caminhos, é Ele que despedaça as correntes, é Ele que quebra os ferrolhos, é Ele que aplana o que estava alto, é Ele que destrói o que estava na frente da gente, porque a batalha deixa de ser nossa. Muitas das vezes nós entramos em batalhas, estamos dando uns golpes, que nem diz no interior, e damos uns golpes, mas levamos outros golpes. O desejo do Senhor é que no meio dessa batalha nós não levemos golpes. E nós levamos golpes, sabe quando? Quando nós não entendemos o que é favor imerecido, o que é graça. Porque daí eu estou lutando sozinho. Ei, o Senhor diz que você é mais que vencedor.
O Senhor afirma que o mais do que vencedor, ele já parte para a batalha sabendo que ele vai ganhar. Paulo diz que todos competem no estádio, mas somente um vai levar a coroa. Correi de tal forma que alcanceis essa coroa. Mas eles correm atrás de uma coroa de folha de louro que vai murchar. E nós não. Nós corremos atrás de uma coroa incorruptível. É incorruptível. Então, queridos, eu tenho um recado para você hoje. Eu tenho uma palavra para você hoje. Está cansado? Está com medo? Põe o pé, não põe o pé, põe o pé, não põe o pé. Me lanço, não me lanço, eu me lanço, eu não me lanço. Quando nós estamos assim, é porque com certeza nós estamos sozinhos. Porque se eu tivesse com o Espírito Santo, Ele manda eu colocar o pé. Eu já tenho certeza que Deus vai colocar o chão. O Senhor te chama para caminhar por fé. Não mais para caminhar aquém daquilo que Deus tem para você. Certa vez eu comecei a orar por algo específico na minha vida. Onde eu disse para Deus que eu não queria nem nada a mais, nem a menos do que o que Deus tinha para mim. Eu só queria o que Ele tinha para mim. Só. Ó que oração singela. Só. Só que não existe ninguém que chega diante de Jesus e não é surpreendido com o infinitamente mais além de tudo que pedimos ou pensamos. Então, de acordo com as definições de graça e favor de Deus que nós vimos hoje, eu posso afirmar para você com certeza que Deus vai te abençoar. Nós vimos através da definição das palavras. Posso te afirmar com certeza, Deus vai usar pessoas para te abençoar. Posso te afirmar também que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós aprendemos nessa noite que graça não é viver uma vida desregrada. Não é porque estamos no tempo da graça que nós abandonamos as nossas disciplinas espirituais, do jejum, da oração, exercer o direito de ser filho de Deus. E nós aprendemos nessa noite que a graça permissiva, onde eu posso todas as coisas, está levando pessoas para longe do propósito de Deus na vida delas. O propósito de Deus não é que eu e você sejamos levados pela sorte. Eu costumo dizer que depender da sorte dá um azar danado. Depender da sorte, queridos, dá um azar danado. A nossa vida perfeita é dependermos de Jesus Cristo de Nazaré. Única e exclusivamente dele. O que tem faltado para você dar o primeiro passo? O que tem te prendido? Se é medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Pastor, tanta coisa tem se apresentado dentro do ministério, mas eu estou meio com medo. Vamos com medo mesmo, que no caminho eu te explico. Mas vamos. O Senhor está nos chamando para um novo tempo, queridos. Esse é o tempo da graça. É o tempo do favor de Deus. O Espírito Santo está aqui. Ele quer nos ajudar.
A capacidade de auxílio está no Espírito Santo. Eu não quis pegar esse estudo de hoje, essa pregação de hoje, e enchê-la de textos do Espírito Santo, porque não ia caber aqui. Mas nós precisamos do nosso melhor amigo aqui na terra, para tudo. Eu preciso dele. Você precisa dele. Ele está aqui para te encorajar. Ele está aqui para te revelar os segredos escondidos de Deus. Salmo 25, no verso 14, vai dizer que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A esses, Ele lhe mostra os seus segredos. Dá para você imaginar Deus querendo contar o segredo dele para você? Basta nós ficarmos na presença dele. Eu quero chamar o ministério de altar aqui para me ajudar, que nós vamos orar. Pastor, nós vamos orar por quê? Para que nós possamos ser fortalecidos através do Espírito Santo. Para que nós possamos entender verdadeiramente qual o papel dele na minha e na sua vida. Pastor, o senhor está dizendo que eu não entendo? Eu não disse isso. Eu disse verdadeiramente. Eu disse de uma forma mais profunda. De uma forma que esses grandes homens desfrutaram. Ei! Davi, Abraão, Moisés, eles não possuíam o Espírito Santo morando dentro dele. Você possui. Você possui alguém que não é um simples espírito. Você possui a pessoa de Deus morando dentro de você. Você possui a pessoa mais importante hoje da Trindade. Aqui na terra é o Espírito Santo. E eu quero te dizer que Espírito Santo não é orar em línguas. Espírito Santo não é arrepio. Espírito Santo não é choro. Espírito Santo não é barulho. Espírito Santo é muito mais do que isso. Espírito Santo é o nosso melhor amigo, é aquele que quer conversar com você. É aquele que quando você toca o seu joelho no chão, se torna mais rápida a sua comunicação do que qualquer internet mais rápida do mundo. É esse Espírito Santo que está aqui hoje, para nos ajudar a entender graça, para nos ajudar a entender favor, para me ajudar e para te ajudar a você entender o que faz parte da sua vida e que Ele quer te entregar. A grande maioria dos crentes tem negligenciado o Espírito Santo, ou resumido ele a orar em línguas. Espírito Santo não é só barulho. Espírito Santo é mudança de vida, Espírito Santo é transformação, Espírito Santo é transformação de caráter, Espírito Santo é eu ser irresistível a Deus, Espírito Santo é eu ser impelido para o meu quarto porque Ele quer conversar comigo, e eu preciso desligar essa televisão, eu preciso desligar esse som, eu preciso desligar o celular porque eu quero ficar sozinho com Ele. Sabe quem faz isso? É o Espírito Santo. A igreja de Jesus tem negligenciado o Espírito Santo. O Espírito Santo é tão poderoso, mas é tão poderoso que Paulo escreveu aos Tessalonicenses que é por causa do Espírito Santo que o anticristo não está agindo ainda na terra. E nós temos negligenciado.
Esse Espírito Santo, queridos, ele é o acesso mais rápido que você tem de Jesus Cristo. Você está lá no momento de dificuldade. Quando eu comecei a ser ministrado sobre o Espírito Santo, eu pintava carros. Eu ia soltar as peças do carro. Sempre tem um parafuso que quer espanar. Eu falava assim: Espírito Santo, me ajude com esse parafuso aqui. Aí eu parava, aí eu recomeçava, e eu começava a orar, falava: Espírito Santo, me ajuda a soltar esse parafuso. Você está louco, Emerson? Porque a Bíblia diz que Ele está dentro de mim, Ele é meu conselheiro, meu companheiro e meu ajudador. Eu subia no meu carro de manhã para trabalhar, quando eu trabalhava todos os dias no centro. Espírito Santo, vem dirigindo comigo. Espírito Santo, qual a trajetória que eu vou hoje? O que eu vou fazer? Qual rua eu vou? Ele está aqui. Ele quer te desafiar, Ele quer te encorajar. Mas chega de ser desafiado, chega de ser encorajado e achar que estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Ele está conosco. Isaías capítulo 7 vai dizer que o menino vai nascer e o nome dele será Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Você sabe quem é o Emanuel hoje? O Emanuel hoje é o Espírito Santo, que não é mais Deus conosco, mas é Deus em nós. Tem um pedacinho de Deus dentro de você. Tem um pedacinho de Deus dentro de mim. E se tem um pedaço de Deus dentro de mim, eu sou curado, eu sou liberto, eu não sou depressivo, eu não sou ansioso, eu não sou prostituto, eu não sou nada do que a Bíblia diz. Por quê? Porque tem um pedaço de Deus dentro de mim. E esse Deus que está dentro de mim, Ele me capacita, Ele te capacita. No dia bom, no dia mau, Ele quer relacionamento, Ele quer ser convidado todos os dias. Mas Emerson, Ele não está dentro de mim, mas Ele quer ser tratado como tal. Precisamos parar com essas campanhas de Espírito Santo que só fica barulho, 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 barulho. Tombo e cai, e ora em línguas, tal. Quando sai lá no outro dia, a vida continua uma desgraça. Eu não acredito numa pessoa que diz que tem vida com o Espírito Santo e é mal educada. Eu não acredito numa pessoa que diz que tem vida no Espírito Santo e ainda pratica iniquidade. Eu não acredito numa pessoa que tem vida com o Espírito Santo e distrata o garçom, distrata o frentista, distrata a esposa, distrata o marido. Eu não acredito, porque tem Deus dentro dessa pessoa. O Espírito Santo está aqui. Ele está aqui, Ele quer nos trazer ranço das coisas do mundo, Ele quer nos trazer raiva do pecado, Ele quer nos trazer, não quer nos deixar com saudade da vida do velho homem. Antigamente eu virava 10 caixas de cerveja, isso é vergonha.
Salomão vai dizer em Provérbios que somente o tolo fala: ah, como bom eram os tempos do passado. O Espírito Santo está aqui. E Ele quer te fazer tudo que a Bíblia diz que você é. Esse é um ano de vivermos da graça e do favor de Deus. E eu tenho certeza que no final de ano, olha, recebe aí, no final do ano, o relatório de milagres dessa igreja será tão grande, mas tão grande, que quando chegar o dia dos 21 dias de propósito, no último dia nós vamos ter que fazer uma festa, para contar tanto milagre, para contar tanto milagre, para contar tantos milagres. Mas nós não vamos conseguir sozinhos. Nós vamos conseguir somente com o Espírito Santo. E eu quero te convidar a ficar em pé, se você quer esse Espírito Santo. Eu falo desse. Eu não falo de um Espírito Santo que está aprisionado em uma placa de uma igreja que se diz pentecostal, como se o Espírito Santo fosse propriedade dessa denominação. Não, eu estou falando do Espírito Santo, que vai agir a partir de agora na sua vida, com um entendimento diferente. Jesus foi à cruz, e Ele disse para os discípulos: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. E quando Ele vier, Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque todos pecaram. Da justiça, porque nós somos pecadores. E do juízo, porque Jesus vai voltar. E por último, eu quero te desafiar hoje. A Bíblia vai dizer em Apocalipse, capítulo 5, deixa eu abrir aqui, já que eu comecei. Capítulo 5, verso 8 vai dizer assim: e assim os que o recebeu, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taça de ouro cheias de incenso, que são as orações dos justos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com seu sangue compraste para Deus todos os homens de toda tribo, língua, povo, nação. Tu constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, assim como reinarão sobre a terra. Então reparei também e ouvi uma voz de uma grande multidão de anjos, presta atenção, ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares, de milhares, de milhões de milhões. Olha o 12. Eles proclamavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória.
Ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra e debaixo da terra e no mar, o que neles há, que exclamavam: ao que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio, pelos séculos dos séculos. Sabe o que eu acabei de ler? Eu acabei de ler que no céu vai ter um culto que dura 24 horas por dia. Sabe o desafio que eu quero te fazer hoje? É que o culto que dure 24 horas por dia comece na sua casa a partir de hoje. Quando o pastor der a bênção sacerdotal aqui, o culto não encerra. Nós só paramos com o culto no templo. E o culto vai durar 24 horas por dia na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, onde você passar, o culto dura 24 horas. Por quê? Porque o Espírito Santo está atuando dentro de você 24 horas por dia. E o culto não acaba, o culto dura o dia todo. Na tua casa o culto dura o dia todo. A graça de Deus se manifestando com o culto durando o dia todo. Mas pastor, como é que é isso? Eu vou ficar só aleluia, aleluia, não vou mais lavar a louça, cozinhar feijão? Não, você vai fazer tudo isso. Mas nós vamos fazer na dependência do Espírito Santo. Nós vamos fazer nos lembrando que Ele está dentro de nós, atuando. Enquanto o ministério de altar ministra um louvor, você vai começar a orar. E se você aceitou esse desafio, comece a pedir a Deus que o Espírito Santo te ajude. O culto que dura o dia todo. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a glória, seja o poder, seja o domínio, pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos.